Boa noite, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe para mais esta live, que possamos estudar a palavra dele em profundidade e aprendermos, algumas coisas que muitas vezes a gente não entende. Eu, pelo menos, não entendia muitas coisas que o Senhor está me dando entendimento agora. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no entendimento da sua palavra. Vamos orar para dar início a este estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este momento na sua presença. Lhe peço também que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos ajudar a compreender, a ver o que tem na Tua palavra que muitas vezes não entendemos, mas que está lá, Senhor, e nós não entendemos. Que o Senhor venha ajudar os Teus servos, aqueles que irão ouvir, estão ouvindo esta mensagem, este estudo, que querem estudar comigo, que querem aprender mais, que estejam com seus olhos desvendados, seu entendimento e prestando atenção para assim crescermos no teu conhecimento e na tua verdade. Pois o Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a verdade. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe. Seja bem-vinda, Francisca. Então, esse estudo ainda é a continuação do estudo sobre o Éden. É a parte 3. Nós já vimos a parte 1, a parte 2, esta é a parte 3. Eu pensei que ia ser só um estudo, mas o Senhor está me dando mais e mais ensinos, esclarecimentos e está saindo mais estudos. Então, talvez ainda tenha mais um, não seja este o último. Então, Éden, parte 3. Então, devemos lembrar que Deus revela o fim desde o começo. Aqui em Romanos 1, do 19 ao 20, Deus fala o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indispensáveis, indesculpável. Então, Deus, Ele criou as coisas visíveis para entendermos as invisíveis. Ele criou tudo para que possamos ver como Deus é maravilhoso. Então, vamos ver aqui em Gênesis, estamos estudando a criação, não é? Estamos falando sobre o Éden, nós já falamos sobre um Éden, que é o Éden que era no céu. Agora nós estamos falando sobre a criação, porque ainda iremos falar também sobre o Éden, o segundo Éden. Mas primeiro temos que falar sobre a criação. Gênesis 1:3 diz assim: havia luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, Deus, a primeira coisa que Ele fez foi a luz. Então, Deus criou a luz. E esta luz era a luz espiritual. A terra estava em trevas, porque nós já vimos no estudo passado, né? Deus, Ele criou esta terra e depois que os anjos pecaram, foram lançados para esta terra e aprisionados nos abismos. Esta terra estava
sem forma e vazia, estava em trevas. Então Deus resolveu criar, fazer uma nova criação. E o primeiro que ele fez foi a luz. A luz apareceu no meio das trevas. Esta luz é a luz de Deus. Ele ia criar, ele ia fazer uma nova criação. Então ele estava ali, naquela criação. Então a terra estava sem a luz de Deus, sem a presença de Deus. Só tinha a presença das trevas, só tinha a presença do mal, só tinha o pecado. Porque trevas é pecado, escuridão é pecado. Então essas trevas que a terra estava coberta, na verdade a terra estava embaixo das águas, essas trevas que tinha no abismo eram os demônios, os anjos caídos, né, cheios de pecado. Então, quando uma pessoa não tem Jesus em sua vida, ela também está em trevas. Ela também está na escuridão, porque o pecado é a escuridão. Jesus mesmo disse isso, ele nos disse isso. Então, as trevas são escuridão, ou a escuridão são o pecado, os pecados que nós, como pecadores, cometemos. Neste tempo não tinha seres humanos ainda, mas tinham os anjos caídos. E por que eles eram caídos? Porque eles desobedeceram a Deus. O anjo, querubim da guarda, ele pecou e levou muitos também a pecarem, a quererem se rebelaram contra Deus. Eles queriam, na verdade Lúcifer queria adoração, queria tomar o lugar de Deus e levou aqueles anjos. Então Deus jogou para a terra e a terra ficou sem forma e vazia e estava em trevas, né? Havia trevas no abismo onde esses anjos que estavam presos estavam. Então Deus começou a criar, e o que ele criou primeiro foi a luz espiritual. Foi a luz, ele colocou esta luz dele nesta nova criação. Aqui no Salmo 119, versículo 105, eu vou dizer, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a luz que alumia o nosso caminho é a luz da palavra de Deus. É o próprio Jesus em nós. Então, por isso Jesus diz, né? Por isso aqui o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Jesus, ele é esta luz na nossa vida. Então, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, então esta luz passa a brilhar na vida desta pessoa. A pessoa que não tem Jesus como Salvador, ela vive nas trevas, na escuridão do pecado. O espírito dela não está em luz. Aqui em João capítulo 8, no verso 12, nos diz o seguinte. João 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, esta luz é o próprio Jesus na pessoa. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ele vem morar nesta vida e esta vida passa novamente a ter esta luz espiritual. Então, por isso, Deus fez primeiro a luz, ali representando a presença dele na vida daquela nova criação que ele iria formar. Então, aqui Gênesis 1, do 14 ao 19, nos diz o seguinte: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros,
o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então aqui Deus criou, no quarto dia Deus criou os luzeiros, né? No primeiro dia Deus criou a luz, que representava a presença dele nessa nova criação, a presença de Deus na vida que ele iria criar. Aqui no quarto dia ele criou os luzeiros, né? A lua, o sol e as estrelas. Ele fez o sol para governar o dia, porque a luz era mais forte. A lua para governar a noite, porque é uma luz mais fraca, é um reflexo do sol. E ali, aqueles luzeiros era para separar o dia da noite. Então Deus, ele não criou a noite, ele não criou as trevas, ele não criou a escuridão. Ele criou o dia e a noite. Então, qual foi o objetivo de Deus criar estes luzeiros, né? O sol, a lua, as estrelas. Por que Deus fez isso? Deus criou o sol, a lua, as estrelas para alumiar a terra, porque a terra estava em trevas, estava na escuridão, naqueles abismos, no pecado. E Deus, ele fez a luz do sol, fez o sol, a lua e as estrelas para visivelmente alumiar a terra, para que houvesse vida nesta terra. Porque nós sabemos que sem a luz do sol, da lua, a terra não tem vida, não existe vida na terra. Mas também esta luz representava a luz que Deus criou, visível para a gente ver também o mundo espiritual. Aqui diz que Deus criou o sol, a lua e as estrelas para que alumiasse a terra. E esta luz foi chamada dia. Então, o dia a luz representa o dia. Então, a luz também, estes luzeiros, nos faz lembrar do mundo espiritual. Então Deus, ele nos fez estes luzeiros também para vermos que existe um mundo espiritual. E neste mundo espiritual existe as trevas. Nós já falamos, né? E a luz representa o dia, representa Jesus. Representa a luz de Deus na vida daqueles que creem em Jesus. E as trevas representam o pecado. Então, quando a pessoa está no pecado, está em trevas. Assim como Satanás, né? Como Lúcifer, quando pecou, ele ficou em trevas. Ele foi jogado do céu para baixo, porque ele pecou. Ele estava em trevas. No céu não entra trevas, não entra pecado. Do mesmo jeito é a pessoa. É por isso que Deus mandou Jesus para morrer na cruz, para que nós pudéssemos estar em luz. Então, todas as pessoas que recebem Jesus como Salvador de suas vidas, estas pessoas passam a viver na luz que é Jesus. Então, Jesus mesmo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a luz que ilumina vocês, que alumia vocês. Eu sou a luz espiritual. Eu vim aqui para alumiar a vida de vocês, para alumiar o espírito de vocês, para alumiar a alma de vocês. Então, se vocês não me querem, então vocês estão em trevas. Então, Deus não criou as trevas, Deus não criou o pecado. Deus criou a luz para alumiar esta terra, para que esta terra volte a ter vida. Então, a luz é a vida.
A luz, Jesus é a luz, ele é a vida da pessoa que tem ele. Quem não tem ele não tem vida, é morto. Então a morte é a escuridão. Pecado é essa escuridão. Pecado é esta morte. Deus disse para Adão e Eva: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus estava dizendo: no dia que vocês comerem, vocês vão ficar em trevas. Vocês não vão ter mais a minha luz. Isso que Deus estava dizendo. Então, a segunda razão de Deus ter criado esses grandes luzeiros foi para que o homem entendesse que Deus é a luz, que alumia a vida dele. Assim como o sol, a lua e as estrelas alumiam a terra. Então, assim como os astros alumiam a terra, assim Jesus alumia a vida de quem tem ele como Salvador. Então, nós, o homem sem Deus, é um homem em trevas, né? E não vai para o céu, só vai para o céu quem tem Jesus. Então, a terceira razão de Deus ter criado estes luzeiros para fazer a separação entre o dia e a noite. Então, quem está no dia, olhando para o mundo espiritual, quem está em Jesus está no dia, está na luz. Quem está na noite, olhando para o lado espiritual, está nas trevas, está no pecado, está afastado de Deus. Então, as trevas não foi Deus quem criou. Deus criou a luz, mas as trevas foi Satanás quem passou a ter, não é? E levou muitos anjos com ele e anda tentando levar muitos homens também para essas trevas. E muitos estão seguindo essas trevas, né? Então também estes luzeiros servem para mostrar aos homens os sinais de Deus, ou melhor, os avisos de Deus para os homens se corrigirem. Então, Deus criou a lua, o sol, as estrelas e os planetas, e através destes astros, né, dessa criação dele, ele mostra aos homens os seus sinais. Ele mostra sinal no céu, ele mostra sinal no sol, ele mostra sinal na lua, nas estrelas, no firmamento, na terra. Então, ele mostra sinais aos homens de todos os jeitos, para que esses homens vejam a ação de Deus e se arrependam dos seus pecados e venham para ele. E hoje nós estamos vivendo isto, né? Muitos sinais que Deus tem mostrado para que o homem se arrependa dos seus pecados. Porque senão eles vão ficar nas trevas. Porque só vai para o céu quem está na luz, quem está em Jesus. Também para estações, para dias, meses e anos. Então, estes astros, a lua, o sol, as estrelas servem para isso. Também para os dias, os meses e os anos. Em Gênesis 1:14, novamente nos fala que a luz faz separação entre o dia e a noite. Deus mostra o mundo espiritual, né? Então, a noite, espiritualmente, representa os anjos caídos. O dia representa Jesus na vida daqueles que já receberam Jesus como Salvador. Então, em Romanos 1, do 18 ao 21, nós já vimos, né? Deus, ele mostra o final dos tempos desde o começo da criação. Então, desde o começo da criação, ele mostra. Então, o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo invisível, está junto com o mundo material, com o mundo visível, com o mundo físico. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual, mas o mundo espiritual nos vê.
E este mundo espiritual que está na terra são os anjos caídos. Mas também Deus, seja bem-vinda, Deus. Mas também Deus, ele manda os anjos dele para proteger os servos dele, os filhos dele. Aqui em Gênesis 1, os versos do 20 ao 22, nos diz o seguinte. Gênesis 1, 20 e 22. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. Então Deus, aqui o 22, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então Deus, ele criou as aves, são os pássaros, para habitarem os céus. Mas Deus também criou os peixes, né? Encheu as águas de toda espécie de animais. Ele criou os animais grandes e os animais pequenos. Então, Deus, ele fez tudo muito bom. Agora, o que significa esses animais das águas, esses animais dos ares, que são as aves? Isto também tem uma conotação espiritual. Então, nós já vimos no primeiro estudo, né, no segundo estudo, sobre os demônios. Os anjos caídos, eles foram aprisionados nos abismos profundos, né, nas águas. E Deus, quando criou os anjos, então Deus, ele deu responsabilidade para esses anjos nesta terra. Muitos viviam nas águas, cuidando, administrando também na terra e nos ares. E estes anjos, né, estes animais das águas, que são os peixes, também representa que nas águas tem muitos anjos caídos, né, e eles estão aprisionados. Mas nem todos estão aprisionados, porque à medida que Deus foi criando, né, fazendo essa nova criação, ele foi também libertando estes anjos que estavam aprisionados. E estes anjos foram habitando também. Então, Deus criou peixes úteis para o consumo dos homens, mas também criou peixes que não são úteis. São peixes que não se aproveitam. Então, Deus criou aves também, que são limpas, e aves que são imundas. Nós sabemos que existe, não é, os corvos, que eles comem carniça, não é? Então eles são considerados, Deus chama elas de imunda. E tem as aves limpas, aquelas aves como, por exemplo, a pomba, não é? Que o Espírito Santo é comparado com uma pomba. E também, então, isso aí significa o quê? Estas aves imundas são comparadas com os anjos caídos. E as aves limpas são consideradas com os anjos de Deus, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus. Do mesmo jeito os peixes, né? Os peixes que são úteis para o consumo humano, eles são considerados, né? Esses anjos, esses seres que Deus, esses anjos que Deus criou
e eles se mantiveram fiéis a ele. Mas aqueles que não servem, aqueles que não são úteis, eles são comparados com os anjos caídos. Depois nós vamos estudar isso aí no outro estudo, entrar mais em profundidade com isso. Agora eu vou ler bem aqui em Mateus capítulo 13, nos versos do 47 ao 52, que Jesus contou, ele contou esta parábola, né? É Mateus 47, do 47, Mateus 13, do 47 ao 42, e 52. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os bons, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus aqui, ele comparou, não é? Os homens com esta rede de pescador que vai ao mar e pega peixes de toda espécie. Uns servem para o consumo, mas outros não. E os que não servem são jogados fora. Então, aqui tanto podemos comparar estes peixes com os homens que servem a Deus, com aqueles que não servem. Então, aqueles que servem a Deus vão ser recolhidos para ser levado aos céus. Mas aqueles que não servem a Deus, aqueles que não têm Jesus como Salvador, vão ser lançados no mar. E aqui diz que serão, deixa eu ler mais uma vez. E aqui diz que serão, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esses peixes serão lançados no fogo ardente. Então, estas pessoas, juntamente com estes anjos que são caídos, que se rebelaram contra Deus, então vão ficar neste fogo ardente, ou neste lago de fogo, ou neste inferno, como queira chamar, não é? Então, observemos, Deus está através do visível mostrando o mundo invisível. Os peixes podem também ser comparados com os anjos caídos, que tanto estão na terra como na água e também nos ares. Então, Jesus ele já falou sobre isso, né? Mateus 13, 47 a 42. O mar representa as pessoas, e assim como no mar tem peixes que servem para o consumo humano e também peixes que não servem, Deus nos ensina que tanto na terra tem pessoas que servem a Ele e também pessoas que não servem. Então, devemos observar uma coisa. Jesus, na volta dele, visível para governar, então ele é como se ele lançasse esta rede. Ele vai trazer peixes desse mar. O mar também aqui pode ser comparado com as pessoas, com o povo, com as nações. E estas nações, elas vão ser como que pescadas. Jesus disse para Pedro que ele seria pescador de homens. Então, a rede é lançada, a palavra é lançada. E esta palavra traz gente de todo jeito. Mas só que vão ser separados só aqueles que verdadeiramente creram em Jesus. E estas pessoas serão separadas
para governar com ele no seu reino. Mas aqueles que não creram nele de verdade serão lançados no fogo, juntamente com aqueles anjos caídos. Então ele vai separar esses peixes, os peixes ruins ele joga no mar, nas águas, e lá vai ser queimado. Então isto é o mundo visível explicando, nos mostrando o mundo espiritual. Então nós já vimos aí, né? Então Deus nos ensina que também na terra tem pessoas que servem a Ele e pessoas que não servem. Aqui em Isaías 46, os versos do 9 ao 10, nos diz o seguinte. Isaías 46 diz assim, 46, do 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio do mundo, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então Deus está dizendo que ele anuncia as coisas do final, desde o começo. Então aqui na criação, ele está criando e ao mesmo tempo está mostrando, não é? Através dessa criação, as coisas invisíveis. E o que é invisível? Os anjos caídos, os anjos de Deus. Então o mundo espiritual. O mundo espiritual está junto com o mundo visível, o mundo físico, o nosso mundo. Então Jesus mesmo diz que os anjos de Deus estão ao nosso redor para nos proteger. Mas os anjos do maligno estão ao nosso derredor, procurando nos destruir. Então, o mundo espiritual, junto com o mundo físico, com o mundo visível. Então, no mundo visível, existe também outro mundo, o mundo espiritual. Aqui em Mateus 13:35, nos diz o seguinte. Mateus 13:35. 13:35. Vou ler só uma parte desse verso. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus disse que ia falar em parábolas para anunciar as coisas ocultas desde o começo do mundo. Então ele falou em muitas parábolas. As parábolas dele, ele está revelando as coisas espirituais ocultas, ele está nos revelando. Então nós acabamos de ler Mateus 13, do 47 ao 52, que é a parábola da rede. Então ali Jesus está revelando tanto o mundo físico, o mundo visível, o mundo espiritual dentro do mundo, ou junto com o mundo visível, com o mundo físico. Então estes peixes podem ser os homens e também os anjos caídos, né? Estes peixes que não servirão para o pescador. Então esses peixes que não servem são aqueles que não têm Jesus. Ele não vai querer, ele vai jogar no mar. E lá no mar, quem é que está no mar? Os anjos caídos. Então esse mar, esses peixes representam esses anjos caídos que vão ser também queimados no lago de fogo. Aqui em Romanos, eu já li ainda agora, vou ler mais uma vez, é Romanos 1, do 19 ao 20, que Deus nos fala, né? Diz assim: porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles quem? Entre nós,
porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, quer dizer, o mundo invisível, o mundo espiritual, assim o seu eterno poder, o poder de Deus, a gente pode ver o poder de Deus através da sua criação, como também a sua própria divindade. A gente pode ver a divindade de Deus através dos anjos de luz, da sua criação, do seu poder, de tudo. Deus é maravilhoso. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o homem não tem desculpa de dizer que não aceitou Jesus, que não acredita em Deus, porque tudo o que o homem precisa para acreditar em Deus, para crer em Deus, mesmo que nunca ouviu falar de Jesus, nele mesmo que ninguém chegou para ele e falou que Jesus veio e morreu na cruz, a criação está dizendo que existe este Deus, que existe esse Criador, que existe um mundo espiritual. Tudo está aí na nossa cara, não é? Então, só não recebe esse Deus quem não quer. Porque o mundo está revelando que existe um Criador. E este Criador precisa ser adorado. Então, mas Deus mandou o seu Filho, né? Para morrer pelos nossos pecados. Para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. Então, ainda em Gênesis 1:20, continuando aqui, ainda nos diz, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então, Deus criou todo tipo de aves. Então, existe demônios nas águas, demônios que estão presos no abismo, mas também existe demônios nos ares. Nós sabemos, né, que existe. Jesus mesmo diz lá em Efésios 6, do 10 em diante, que existe, que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as potestades, é contra os principados, os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Então, a nossa luta são contra estes anjos caídos. Mais uma vez, Jesus está revelando este mundo espiritual junto com o mundo físico e visível. Então, existe na Terra dois mundos, ou melhor, as duas criaturas de Deus, a espiritual, os anjos, e também os seres humanos. Os seres humanos são matérias materializadas. Os anjos são espíritos. Ninguém vê os espíritos, a não ser que Deus abra os nossos olhos para isto. Mas nós vemos a ação destes anjos caídos e também dos anjos de Deus, porque os anjos de Deus estão nos protegendo. Então, Deus criou todo tipo de aves, umas limpas e outras imundas, né? Então, nós já vimos aí. Em Gênesis 8, do 6 ao 9, ali Noé, né, abre a porta da arca para sair o corvo. O corvo é uma ave imunda. Mas também Noé abriu aquela porta da arca para também sair uma pomba. A pomba é uma ave limpa. Então, o corvo representa os demônios que estão nos ares. Mas a pomba representa os anjos de Deus. E representa também, a pomba é representada, o Espírito Santo é representada por uma pomba, né? Quando Jesus foi batizado, então apareceu uma pomba lá, representando o Espírito Santo.
Aqui em Apocalipse 19, Apocalipse 19, o verso 17, nos diz o seguinte, 19, 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, aqui a gente vê as aves imundas sendo convidadas para este banquete, né? Para esta festa, né? Eles iriam comer esses mortos. Isso vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar. Aqui Mateus, ainda em Mateus 3, do 3 ao 4, nos diz o seguinte. Mateus 3, versículo 3 e 4, diz: Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, Mateus, 13, ele foi errado. 13, 4 e 3 e 4. E de muitas coisas lhe falava por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então, estas aves aqui representam, vou ler o 19, que é a explicação. Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, essas aves aqui que Jesus está falando, que a semente foi plantada e caiu à beira do caminho, e veio as aves e comeram essas aves. Aqui Jesus compara como os demônios, com os anjos caídos, né, com os demônios. Então ele diz: e todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus e você não está entendendo, então Satanás, ele é comparado com estas aves. Então, por isso tem aves limpas e aves imundas. As aves limpas são consideradas ou comparadas com os anjos, com o Espírito Santo, no caso da pomba. Mas as aves imundas são comparadas com os demônios, com os anjos caídos. E quando você ouve a palavra de Deus e não entende, então os demônios vêm e tiram da sua mente aquela palavra. É por isso que é necessário entendermos a palavra de Deus. Porque se não entendermos, é como se não tivéssemos ouvido. Então, por isso, meus irmãos, procure estudar a palavra de Deus com atenção, para que Satanás não tire da sua mente a palavra de Jesus. Então, Satanás, ele faz tudo para a gente não entender, para a gente não ter atenção, para a gente não estudar a palavra de Deus, porque ele não quer que ninguém cresça no conhecimento de Deus. E a palavra de Deus diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só que Satanás, os demônios, não querem que você conheça a palavra, que você entenda a palavra, para que você não sirva a Deus de todo o coração. Então, as aves imundas são comparadas com os demônios. As aves limpas são comparadas com os anjos de Deus, que também estão nos ares. Os anjos de Deus estão nos ares.
nos protegendo, levando as nossas orações até Deus, lutando contra os anjos das trevas, que não querem que os anjos de Deus tragam as bênçãos para nós. Então, há esta guerra nos ares, no mundo espiritual. Então, Deus, ele colocou na sua criação o mundo espiritual. Nós não vemos este mundo, mas sentimos. Nós sentimos a presença de Deus, mas também sentimos a presença do mal. E esta guerra é constante. Mesmo quando estamos dormindo, os anjos caídos e os anjos de Deus não dormem, porque são espírito e espírito não dorme. Deus usou o mundo visível para nos mostrar o mundo espiritual, o mundo invisível. Então, no mundo visível há o mundo espiritual, o mundo invisível. Aqui em Efésios, acho que quase todos conhecem, não é? Eu vou ler mais uma vez para que os irmãos fiquem bem fixados na mente, né? Efésios 6, do 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Principados são demônios, potestades são outra classe de demônios, contra os dominadores são outra classe de demônios, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas regiões celestes são outra classe de demônios. Então, são demônios poderosos. É por isso que aqui o apóstolo está dizendo que nós necessitamos desta armadura, porque estes anjos aqui são anjos poderosos. E para vencermos eles, precisamos estar vestido com esta armadura de Deus. Então, precisamos estudar a Bíblia. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, verso 21, nos diz: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves. Então Deus fez os grandes animais para habitarem as águas. Esses animais representam os espíritos que estão nas águas. Depois nós vamos estudar isso com mais aprofundamento, certo? Em mais profundidade. Então, Deus, ele sempre mostrou, revelou o mundo espiritual através do mundo físico. Jesus, ele contava as parábolas para a gente ver o que estava por trás desta parábola, né? Em Efésios 4, 12, deixa eu ver bem aqui, Efésios 4, 12. Estamos já concluindo. Efésios 4, 12 nos diz o seguinte. 4, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aliás, é o 11 e 12. E eles mesmos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. Então, aqui o verso 11. E ele mesmo
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aqui Jesus, ele deu para os homens, os seus discípulos, a sua igreja, estes dons. Ele chamou e separou. Do mesmo jeito, Deus fez com os anjos. Nós vimos aí em Efésios 6, 12, que Deus ele fez várias classes de anjos, né? Os querubins, os arcanjos, os potestades, os principados, tudo isso são classes de anjos e cada um tinha a sua responsabilidade. Do mesmo jeito Jesus fez com a igreja. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, isso aí são tarefas que Deus deu para os servos dele, para a igreja, para que a igreja fosse edificada. Também no céu, Deus fez os anjos e deu para cada um, para cada classe, suas responsabilidades. Então, os anjos, eles têm também a sua hierarquia. E estes anjos aí de Efésios 6, eles são os mais poderosos. Aqui em Gênesis 1:24 nos diz o seguinte: disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Então Deus aqui, ele começou a criar os seres que iriam habitar a terra. Então nós vamos continuar esse estudo na próxima terça-feira. Então nós vamos continuar esse estudo sobre a criação e também o que está junto com esta criação visível. E nós vamos ver também o segundo Éden, que os irmãos estudem a Bíblia em profundidade, para que Satanás não venha, se você não há entendimento, não venha e tire da sua mente a palavra de Deus. Então vamos estudar a Bíblia com entendimento, entendendo o que Jesus está ensinando, estudando em profundidade. Muitas pessoas não querem estudar a Bíblia em profundidade, querem estudar a Bíblia só uma reflexãozinha. Então não dá para entender. Então precisamos estudar a palavra de Deus, estudos em profundidade. Que o Senhor nos abençoe. Na próxima semana vou continuar esses estudos e espero que termine e conclua. Então, mande esse estudo para frente. Que você seja edificado. Se tem alguém aqui que está ouvindo, você que vai ouvir, se ainda não tem essa certeza de salvação, se você ainda está nessa escuridão, nessas trevas do pecado, então não vai subir. E os que não têm Jesus, tanto faz ser pessoas como anjos, vão ser lançados no lago de fogo. Isto não é invenção, isso é a realidade. E Deus deixou bem claro na sua criação. Então, quem rejeitar Jesus Cristo será condenado ao lago de fogo, porque rejeitou o único meio que Deus preparou para a sua salvação. Então, Jesus é o único meio para a salvação dos seres humanos. Os demônios, os anjos caídos não têm mais salvação, eles já são condenados. Mas os seres humanos podem receber a salvação. Então vamos orar. Vá lá no YouTube também, no meu canal, se inscreva e dê o seu bonzinho também. Então que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor nos ensina através da sua criação. E nós sabemos que existe o mundo visível e o mundo invisível. E que o mundo invisível, o mundo das trevas, eles querem interferir no mundo físico, no mundo visível, na vida dos seres humanos. Mas que nós, Senhor, possamos sempre dar ouvido ao Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal. Perdoe os nossos pecados, que possamos sempre estar lhe obedecendo. Nos ajude, nos proteja desses anjos maus,
desses anjos caídos, desses demônios que a cada dia estão sendo soltos destes abismos em que foram jogados. Que o Senhor nos ajude. Tudo isso eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, até terça-feira, 8 horas da noite.